Em uma tarde quente de terça-feira em São Paulo, o supermercado Extra da Vila Madalena fervilhava com o movimento típico do horário de almoço. Entre as prateleiras abarrotadas de produtos, uma cena chamava a atenção no corredor de produtos de limpeza. 3 homens altos, vestindo camisetas de times rivais, cercavam uma mulher jovem que segurava firmemente a mão de uma menina de cerca de 7 anos. A mulher, Carla, de 32 anos, tinha os olhos vermelhos e as mãos tremendo ligeiramente, enquanto tentava explicar algo aos homens. Sua filha, Sofia, se escondia atrás das pernas da mãe, claramente assustada com a situação. Os homens falavam em tom ameaçador, gesticulando de forma agressiva. Do outro lado do corredor, Abel Ferreira acabara de pegar um pacote de café quando notou a movimentação. O técnico português, conhecido por sua postura firme dentro e fora dos gramados, observou a cena por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Seus instintos de proteção, desenvolvidos ao longo de anos lidando com situações de pressão no futebol, começaram a se manifestar. Um dos homens, aparentando ser o líder do grupo, elevou ainda mais a voz. Suas palavras ecoavam pelo corredor, fazendo outros clientes se afastarem discretamente da área. Carla tentava manter a calma, mas era visível que estava sendo intimidada. A pequena Sofia começou a chorar baixinho, agarrando-se ainda mais forte à saia da mãe. Abel não conseguiu mais ficar apenas observando. Deixou seu carrinho de compras de lado e caminhou determinadamente em direção ao grupo. Sua experiência em lidar com situações tensas nos vestiários e em coletivas de imprensa havia lhe ensinado a importância de manter a calma, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Aproximando-se do grupo, Abel pôde ouvir melhor a conversa. Os homens estavam cobrando uma dívida de Carla, algo relacionado ao ex-marido dela. Falavam sobre juros acumulados e ameaçavam consequências se o pagamento não fosse feito imediatamente. A situação era claramente intimidatória e desproporcional, especialmente considerando a presença da criança. Abel parou a poucos metros do grupo e pigarreou, chamando a atenção dos homens. Sua presença imponente e o olhar firme fizeram com que os 3 se voltassem para ele. O técnico manteve uma postura calma, mas determinada, como fazia quando precisava impor autoridade em situações difíceis com jogadores ou dirigentes. O líder do grupo, um homem robusto com tatuagens nos braços, olhou Abel de cima a baixo com desprezo. Perguntou de forma agressiva o que ele queria e se tinha algum problema com a situação. Abel respondeu com voz firme, mas controlada, que apenas queria entender se havia alguma forma de resolver aquela questão de maneira civilizada. Carla olhou para Abel com uma mistura de surpresa e alívio. Raramente alguém se envolvia em situações como aquela, especialmente quando se tratava de cobranças de dívidas. A presença do técnico trouxe uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Sofia parou de chorar e olhou curiosa para o homem que havia se aproximado para ajudá-las. Os 3 homens se entreolharam, claramente incomodados com a intervenção. Não esperavam que alguém se envolvesse na situação, especialmente alguém que demonstrava tanta confiança e determinação. O ambiente do supermercado, que antes parecia favorável para a intimidação, agora se tornava um local público onde suas ações estavam sendo observadas. Abel perguntou diretamente a Carla se ela estava bem e se precisava de ajuda. Sua voz carregava a mesma autoridade que usava para motivar seus jogadores nos momentos mais difíceis das partidas. A mulher, ainda nervosa, explicou brevemente que os homens estavam cobrando uma dívida que não era dela, mas sim do seu ex-marido, que havia desaparecido há meses. O líder do grupo tentou intimidar Abel, dizendo que aquilo não era problema dele e que deveria seguir seu caminho.
Falou sobre as consequências de se meter onde não era chamado, usando um tom claramente ameaçador. Os outros dois homens se posicionaram de forma mais agressiva, tentando criar uma atmosfera de intimidação. Abel manteve sua posição, explicando calmamente que em um local público como aquele, especialmente na presença de uma criança, a situação havia se tornado problema de todos os presentes. Sua experiência em lidar com pressão em estádios lotados e situações de alta tensão o havia preparado para momentos como esse. Não demonstrava medo, apenas uma determinação inabalável. A tensão no corredor aumentou consideravelmente. Outros clientes começaram a se afastar ainda mais, mas alguns permaneceram observando à distância, claramente preocupados com o desenrolar da situação. Um funcionário do supermercado apareceu no final do corredor, mas hesitou em se aproximar devido à natureza obviamente conflituosa da situação. Carla, vendo a coragem de Abel, encontrou forças para falar mais firmemente. Explicou que já havia procurado a polícia sobre as ameaças e que tinha documentos comprovando que a dívida não era sua responsabilidade. Sua voz, embora ainda trêmula, carregava mais determinação do que antes. A presença de Abel havia lhe dado a confiança necessária para se defender. Os homens perceberam que a situação estava fugindo do controle que esperavam ter. A presença de Abel e a crescente atenção de outros clientes tornavam a intimidação mais difícil e arriscada. O líder do grupo tentou uma última investida verbal, mas sua voz já não carregava a mesma autoridade de antes. Abel sugeriu que todos se acalmassem e que a questão fosse resolvida através dos meios legais apropriados. Mencionou que havia câmeras de segurança no local e que qualquer tipo de ameaça ou intimidação estava sendo registrada. Sua fala era firme, mas não provocativa, demonstrando a maturidade desenvolvida ao longo de anos lidando com situações de pressão. A pequena Sofia, percebendo que a tensão estava diminuindo, saiu um pouco de trás da mãe e olhou para Abel com admiração. Raramente havia visto alguém defender sua mãe daquela forma. A criança sussurrou obrigada, quase inaudível, mas que chegou aos ouvidos do técnico, tocando-o profundamente. O funcionário do supermercado, vendo que a situação parecia estar se resolvendo, finalmente se aproximou e perguntou se tudo estava bem. Abel explicou brevemente que havia uma discussão, mas que aparentemente estava sendo resolvida de forma civilizada. O funcionário ofereceu ajuda e mencionou que poderia chamar a segurança se necessário. Os três homens, percebendo que haviam perdido completamente o controle da situação, começaram a recuar. O líder do grupo fez uma última ameaça velada, dizendo que a questão não havia terminado, mas sua voz já não tinha a mesma força intimidatória. Abel respondeu calmamente que esperava que qualquer questão futura fosse resolvida através dos canais legais apropriados. Gradualmente, os homens se afastaram, caminhando em direção à saída do supermercado. Suas expressões mostravam frustração e raiva por não terem conseguido intimidar Carla como planejavam. A presença inesperada de Abel havia completamente mudado a dinâmica da situação, transformando o que deveria ser uma cobrança fácil em uma situação complicada e potencialmente problemática para eles. Com os homens se afastando, a tensão no corredor começou a diminuir visivelmente. Outros clientes voltaram a circular normalmente, embora muitos ainda lançassem olhares curiosos na direção de Abel e Carla. O funcionário do supermercado permaneceu por perto por alguns minutos, garantindo que a situação realmente havia se resolvido. Carla se virou para Abel com lágrimas nos olhos, desta vez de gratidão. Agradeceu profusamente pela ajuda, explicando que não sabia o que teria acontecido se ele não tivesse intervindo. Sua voz ainda tremia, mas agora era de emoção e alívio, não mais de medo. Sofia se aproximou timidamente e também agradeceu, chamando Abel de herói.
Abel, sempre humilde, minimizou sua ação, dizendo que qualquer pessoa decente teria feito a mesma coisa. Perguntou se Carla estava realmente bem e se precisava de mais alguma ajuda. Sua preocupação genuína era evidente, mostrando o lado humano que muitas vezes fica escondido atrás da figura pública do técnico de futebol. Carla explicou um pouco mais sobre sua situação. Contou que era mãe solteira, trabalhava como enfermeira em um hospital público e estava lutando para criar Sofia sozinha depois que o ex-marido desapareceu, deixando várias dívidas para trás. Os homens haviam aparecido em sua casa algumas vezes, mas nunca haviam a abordado em público como fizeram naquele dia. Abel ouviu atentamente, sua expressão mostrando compreensão e empatia. Sua experiência como pai e como pessoa que havia enfrentado diversos desafios na vida o fazia entender a dificuldade da situação de Carla. Ofereceu ajuda para encontrar assistência legal gratuita, mencionando que conhecia alguns advogados que poderiam orientá-la sobre seus direitos. A conversa entre eles se estendeu por alguns minutos, com Abel oferecendo conselhos práticos sobre como lidar com a situação. Sugeriu que Carla documentasse todas as ameaças e procurasse a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Também recomendou que evitasse lugares isolados por um tempo e sempre mantivesse contato com amigos ou familiares sobre sua localização. Sofia, que havia se acalmado completamente, começou a fazer perguntas inocentes para Abel. Queria saber se ele realmente era técnico de futebol e se conhecia jogadores famosos. Abel respondeu com paciência e carinho, mostrando o mesmo cuidado que tinha com seus próprios filhos. A criança ficou encantada com a atenção e gentileza do técnico. Carla observava a interação entre Abel e sua filha com emoção. Há muito tempo, Sofia não demonstrava tanta alegria e confiança na presença de um homem. A figura paterna havia sido problemática em sua vida, e ver a filha se sentindo segura e feliz com Abel era profundamente tocante para a mãe. Abel perguntou se elas estavam com pressa ou se poderiam tomar um café na lanchonete do supermercado. Queria ter certeza de que Carla estava realmente bem e também dar tempo para que os homens se afastassem completamente da área. Carla aceitou gratamente, ainda processando tudo o que havia acontecido. Na lanchonete, a conversa fluiu naturalmente. Abel contou um pouco sobre sua trajetória, sempre mantendo o foco em valores como perseverança, trabalho duro e a importância de ajudar os outros. Carla compartilhou mais sobre seus desafios como mãe solteira e seus sonhos para o futuro de Sofia. A criança ouvia tudo com atenção, absorvendo as palavras de encorajamento de Abel. Durante a conversa, Abel percebeu que Carla era uma pessoa extremamente forte e determinada. Apesar de todas as dificuldades que enfrentava, mantinha uma atitude positiva e estava focada em proporcionar o melhor futuro possível para sua filha. Sua dedicação como enfermeira e como mãe impressionou profundamente o técnico. Sofia mostrou para Abel alguns desenhos que carregava na mochila, explicando que queria ser artista quando crescesse. Abel elogiou sinceramente os desenhos e encorajou a menina a continuar desenvolvendo seu talento. Falou sobre a importância de ter sonhos e trabalhar para realizá-los, usando exemplos de sua própria carreira no futebol. A conversa foi interrompida quando o celular de Carla tocou. Era o hospital onde trabalhava, perguntando se ela poderia cobrir um plantão extra naquela noite. Carla hesitou, explicando para Abel que precisava do dinheiro extra, mas que isso significaria deixar Sofia com a vizinha idosa mais uma vez. A preocupação era evidente em sua voz. Abel percebeu o dilema de Carla e ofereceu uma solução. Sugeriu que ela aceitasse o plantão e que ele poderia ajudar a encontrar uma babá confiável para Sofia, ou até mesmo que sua esposa, que também era mãe, poderia ajudar naquela noite específica. A oferta era genuína e vinha de um desejo real de ajudar.
Carla ficou emocionada com a generosidade de Abel, mas inicialmente hesitou em aceitar mais ajuda. Não queria parecer que estava se aproveitando da bondade dele. Abel insistiu gentilmente, explicando que ajudar os outros era algo que sempre fez parte de seus valores e que não via aquilo como um favor, mas como uma responsabilidade social. Após alguma insistência carinhosa de Abel, Carla aceitou a ajuda. Combinaram que Abel entraria em contato com sua esposa para organizar os detalhes. Sofia ficou animada com a possibilidade de conhecer mais pessoas gentis como Abel, demonstrando uma confiança que havia sido abalada pelas experiências negativas com o pai. Antes de se despedirem, Abel deu seu cartão de contato para Carla, pedindo que ela ligasse se precisasse de qualquer coisa ou se os homens voltassem a incomodá-la. Também sugeriu que ela procurasse um advogado especializado em direito da família para resolver definitivamente a questão das dívidas do ex-marido. A despedida foi emocionante. Sofia abraçou Abel com força, sussurrando mais uma vez que ele era seu herói. Carla agradeceu profusamente, dizendo que nunca esqueceria da bondade que ele havia demonstrado. Abel, sempre humilde, disse que esperava que tudo se resolvesse bem e que elas merecessem toda a felicidade do mundo. Enquanto caminhavam em direções opostas no estacionamento do supermercado, Abel refletiu sobre o encontro. Aquela experiência havia lhe lembrado da importância de estar atento às necessidades dos outros e de usar sua posição e influência para fazer a diferença na vida das pessoas. Não era apenas sobre futebol, mas sobre ser um ser humano melhor. Carla, por sua vez, sentia uma renovada esperança em relação ao futuro. O encontro com Abel havia lhe mostrado que ainda existiam pessoas boas no mundo, dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. Aquela experiência fortaleceu sua determinação de continuar lutando por uma vida melhor para ela e Sofia. Naquela noite, enquanto se preparava para o plantão no hospital, Carla recebeu uma ligação da esposa de Abel, confirmando que Sofia poderia ficar com eles durante o período de trabalho. A gentileza e organização da família de Abel impressionaram ainda mais Carla, que se sentiu verdadeiramente abençoada por ter encontrado pessoas tão especiais. Sofia passou uma noite maravilhosa na casa de Abel, brincando com os filhos dele e ouvindo histórias sobre futebol e sobre a importância de nunca desistir dos sonhos. A experiência foi transformadora para a menina, que pela primeira vez em muito tempo se sentiu parte de uma família acolhedora e amorosa. Hey, meus amigos! Me ajudem se inscrevendo no canal para chegarmos aos 1000 inscritos, mesmo que vocês estejam assistindo pela TV ou computador. A inscrição de vocês faz toda a diferença, e o algoritmo vai ajudar vocês a verem mais histórias incríveis. Deixem um like ou um emoji nos comentários e façam parte desse crescimento. Alguns dias se passaram desde o incidente no supermercado e a vida de Carla havia tomado um rumo inesperadamente positivo. O plantão extra no hospital havia corrido bem e Sofia não parava de falar sobre a noite que passou na casa de Abel. A menina havia encontrado em Abel e sua família um exemplo de como as relações humanas poderiam ser baseadas em respeito, carinho e apoio mútuo. Na quinta-feira seguinte, Carla estava saindo do hospital após um plantão particularmente difícil quando seu telefone tocou. Era Abel, perguntando como ela estava e se havia tido mais problemas com os homens que a haviam intimidado. A preocupação genuína em sua voz tocou profundamente Carla, que não estava acostumada com tanta atenção e cuidado. Abel contou que havia conversado com um advogado amigo sobre a situação de Carla. O profissional havia se oferecido para analisar o caso gratuitamente e ajudar a resolver definitivamente a questão das dívidas deixadas pelo ex-marido. Era uma oportunidade que Carla jamais imaginara ter, considerando sua situação financeira limitada. Durante a conversa telefônica,
Abel mencionou que sua esposa havia ficado encantada com Sofia e que gostariam de convidá-las para um almoço no fim de semana. A ideia era proporcionar um momento de descontração para Carla, que claramente precisava de um respiro em meio a tantas responsabilidades e preocupações. Carla aceitou o convite com gratidão, mas também com uma certa apreensão. Não estava acostumada a receber tanta gentileza e se preocupava em não conseguir retribuir adequadamente toda a bondade que estava recebendo. Abel percebeu sua hesitação e a tranquilizou, explicando que ajudar os outros era algo natural para ele e sua família. No sábado, Carla e Sofia chegaram à casa de Abel no horário combinado. A residência, localizada em um bairro nobre de São Paulo, era acolhedora e refletia o bom gosto e a simplicidade da família. Sofia ficou maravilhada com o jardim bem cuidado e com os brinquedos espalhados pelo quintal, evidências da presença de outras crianças na casa. A esposa de Abel, Marina, recebeu as duas com um sorriso caloroso e abraços sinceros. Era uma mulher elegante, mas sem ostentação, que imediatamente fez Carla se sentir à vontade. Os filhos de Abel, 2 meninos de idades próximas à de Sofia, correram para cumprimentar a menina, que rapidamente se integrou às brincadeiras. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente entre os adultos. Marina demonstrou interesse genuíno pela profissão de Carla, fazendo perguntas sobre o trabalho no hospital e elogiando a dedicação necessária para ser enfermeira. Abel complementava com comentários sobre a importância dos profissionais de saúde, especialmente durante os períodos mais difíceis que o país havia enfrentado. Carla se sentiu valorizada e respeitada de uma forma que não experimentava há muito tempo. A família de Abel a tratava como uma igual, sem demonstrar pena ou condescendência. Era uma interação baseada em respeito mútuo e interesse genuíno, algo que fortaleceu ainda mais a autoestima de Carla. As crianças brincavam no jardim sob a supervisão atenta dos adultos. Sofia demonstrava uma alegria contagiante, correndo e rindo com os filhos de Abel como se fossem amigos de longa data. Para Carla, ver a filha tão feliz e despreocupada era um presente inestimável, especialmente considerando as dificuldades que haviam enfrentado recentemente. Durante a sobremesa, Abel trouxe à tona a questão do advogado. Explicou que o profissional havia analisado preliminarmente o caso e acreditava que seria possível resolver a situação das dívidas de forma definitiva. O advogado estava disposto a representar Carla gratuitamente, considerando as circunstâncias especiais do caso. A notícia deixou Carla emocionada até as lágrimas. Por meses, ela havia se preocupado com a possibilidade de ser responsabilizada por dívidas que não havia contraído, e agora havia uma luz no fim do túnel. Abel e Marina a consolaram, explicando que todos merecem ter acesso à justiça, independentemente de sua situação financeira. Marina sugeriu que, enquanto a questão legal estava sendo resolvida, Carla poderia se beneficiar de algumas mudanças práticas em sua rotina. Ofereceu ajuda para encontrar uma creche de qualidade para Sofia, próxima ao hospital onde Carla trabalhava, o que facilitaria a logística diária e proporcionaria mais segurança para ambas. A conversa se estendeu pela tarde, com Abel e Marina compartilhando experiências sobre educação dos filhos, desafios profissionais e a importância de manter uma rede de apoio sólida. Carla absorvia cada conselho, sentindo-se parte de uma comunidade que havia muito tempo não experimentava. Quando chegou a hora de ir embora, Sofia protestou, querendo ficar mais tempo brincando com seus novos amigos. Abel prometeu que haveria outras oportunidades de encontro, sugerindo que talvez pudessem organizar passeios regulares nos fins de semana. A ideia animou não apenas Sofia, mas também Carla, que começava a vislumbrar um futuro mais estável e feliz.
Na segunda-feira seguinte, Carla recebeu uma ligação do advogado indicado por Abel. O profissional marcou uma reunião para analisar todos os documentos relacionados ao caso e explicar os próximos passos do processo legal. Sua voz era confiante e tranquilizadora, transmitindo a Carla a sensação de que finalmente teria alguém competente lutando por seus direitos. Durante a reunião com o advogado, Carla descobriu que sua situação era mais favorável do que imaginava. As dívidas deixadas pelo ex-marido eram de responsabilidade exclusiva dele, e havia precedentes legais que protegiam cônjuges que não participaram das transações financeiras. O processo seria relativamente simples, mas exigiria algumas semanas para ser concluído. O advogado também orientou Carla sobre como proceder caso os homens voltassem a incomodá-la. Explicou que ela tinha direito a uma medida protetiva e que qualquer tipo de ameaça ou intimidação constituía crime. Forneceu seu cartão de contato e instruiu Carla a ligar imediatamente se houvesse qualquer novo incidente. Enquanto isso, Abel continuava sua rotina intensa como técnico de futebol, mas sempre encontrava tempo para se informar sobre o progresso do caso de Carla. Sua preocupação genuína com o bem-estar dela e de Sofia havia se tornado uma prioridade pessoal, demonstrando o tipo de pessoa que ele realmente era além dos gramados. Em uma quarta-feira, durante o treino do time, Abel recebeu uma ligação inesperada de Carla. Sua voz estava alterada e ela explicou rapidamente que os homens haviam aparecido novamente, desta vez em frente ao hospital onde trabalhava. Não haviam se aproximado diretamente, mas estavam claramente vigiando seus movimentos, o que a deixou extremamente nervosa. Abel imediatamente orientou Carla a ligar para o advogado e para a polícia, oferecendo-se para ir até o hospital se ela precisasse de apoio. Sua reação rápida e determinada tranquilizou Carla, que seguiu suas orientações e acionou as autoridades competentes. A presença dos homens foi registrada pelas câmeras de segurança do hospital, fornecendo evidências importantes para o caso. O advogado agiu rapidamente, solicitando uma medida protetiva de urgência, que foi concedida no mesmo dia. Os homens foram notificados oficialmente de que qualquer aproximação ou tentativa de intimidação resultaria em prisão imediata. A eficiência do sistema legal, quando acionado adequadamente, impressionou Carla e lhe deu uma nova perspectiva sobre seus direitos. Abel acompanhou todo o processo de perto, oferecendo apoio emocional e prático sempre que necessário. Sua experiência em lidar com situações de pressão se mostrou valiosa não apenas nos gramados, mas também em ajudar Carla a manter a calma e a confiança durante os momentos mais tensos do processo legal. Sofia, protegida do conhecimento completo sobre a gravidade da situação, continuava sua rotina escolar normalmente. No entanto, Carla havia tomado precauções extras, combinando com a escola um protocolo especial para a retirada da menina e mantendo comunicação constante com os professores sobre qualquer situação suspeita. A medida protetiva surtiu efeito imediato. Os homens, cientes das consequências legais de suas ações, cessaram completamente as tentativas de intimidação. O advogado explicou que, na maioria dos casos, pessoas que agem através de intimidação recuam quando confrontadas com a aplicação adequada da lei. Com a questão da segurança resolvida, Carla pôde focar inteiramente no processo de resolução das dívidas. O advogado havia preparado uma petição sólida, baseada em precedentes legais e na documentação que comprovava a não participação de Carla nas transações financeiras realizadas pelo ex-marido. Durante esse período, a amizade entre as famílias se fortaleceu ainda mais. Marina havia se tornado uma confidente para Carla, oferecendo conselhos sobre maternidade, carreira e vida pessoal.
As duas mulheres descobriram que tinham muito em comum, apesar das diferenças em suas circunstâncias financeiras. Abel, por sua vez, se tornou uma figura paterna importante para Sofia. A menina havia encontrado nele o exemplo masculino positivo que havia faltado em sua vida. Suas conversas sobre sonhos, determinação e a importância de nunca desistir estavam moldando a personalidade da criança de forma profundamente positiva. Em uma tarde de sexta-feira, 3 semanas após o início do processo legal, o advogado ligou para Carla com excelentes notícias. O juiz havia decidido favoravelmente ao caso, declarando que ela não tinha qualquer responsabilidade sobre as dívidas deixadas pelo ex-marido. Além disso, os credores foram oficialmente notificados de que qualquer tentativa de cobrança contra Carla constituiria assédio ilegal. A ligação chegou enquanto Carla estava no trabalho, e ela precisou se controlar para não chorar de alívio na frente dos pacientes. Assim que terminou seu plantão, ligou imediatamente para Abel para compartilhar a boa notícia. A alegria em sua voz era contagiante, e Abel se sentiu profundamente satisfeito por ter contribuído para aquele desfecho positivo. Naquela noite, Carla contou para Sofia que todos os problemas haviam sido resolvidos e que elas poderiam viver sem medo. A menina, embora não compreendesse completamente a complexidade da situação, entendeu que sua mãe estava feliz e aliviada, o que a deixou igualmente contente. Para celebrar a resolução do caso, Abel e Marina organizaram um jantar especial em sua casa. Convidaram Carla, Sofia e também o advogado que havia trabalhado no caso. Foi uma noite de celebração, gratidão e reflexão sobre como a solidariedade humana pode transformar vidas. Durante o jantar, o advogado comentou sobre a importância de pessoas como Abel, que usam sua influência e recursos para ajudar outros. Explicou que muitos casos similares ao de Carla não têm desfechos tão positivos simplesmente porque as pessoas não têm acesso à representação legal adequada. Abel, sempre humilde, desviou o foco para Carla, elogiando sua força, determinação e dedicação como mãe e profissional. Disse que ela havia sido uma inspiração para ele e sua família, mostrando que a verdadeira riqueza está na capacidade de superar adversidades, mantendo a dignidade e os valores. A noite terminou com Sofia adormecendo no sofá da sala, exausta de tanto brincar e rir. Carla a observava com ternura, refletindo sobre como a vida havia mudado drasticamente em poucas semanas. De uma situação de medo e incerteza, elas haviam chegado a um momento de paz, segurança e esperança no futuro. Quando Carla e Sofia finalmente se despediram para voltar para casa, os abraços foram longos e emocionados. Não era apenas o fim de uma celebração, mas o início de uma nova fase em suas vidas. Uma fase marcada pela certeza de que tinham uma rede de apoio sólida e amigos verdadeiros em quem podiam confiar. No caminho para casa, Sofia perguntou à mãe se Abel e sua família eram anjos. Carla sorriu e explicou que não eram anjos, mas pessoas muito especiais, que escolheram usar sua bondade para ajudar outros. Disse que Sofia deveria se lembrar sempre daquele exemplo e, quando crescesse, também ajudar pessoas que precisassem. Hey, meus amigos, me ajudem se inscrevendo no canal para chegarmos aos 1000 inscritos, mesmo que vocês estejam assistindo pela TV ou computador. A inscrição de vocês faz toda a diferença e o algoritmo vai ajudar vocês a verem mais histórias incríveis. Deixem um like ou um emoji nos comentários e façam parte desse crescimento.